Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, em O Cão dos Baskerville, parte final. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 14. O Cão dos Baskerville. Um dos defeitos de Sherlock Holmes, se é que realmente se pode chamar isso de defeito, era o fato de ser excessivamente avesso a comunicar os seus planos completos a qualquer outra pessoa até o momento da sua execução. Em parte, isso vinha, sem dúvida, de sua própria natureza autoritária, que adorava dominar e surpreender aqueles que estavam à sua volta. Em parte, também, da sua cautela profissional, que o impedia sempre de correr qualquer risco. Mas o resultado era muito penoso para aqueles que estavam agindo como seus agentes e assistentes. Eu havia sofrido com isso muitas vezes, mas nunca tanto quanto durante aquela longa viagem de charrete na escuridão. A grande provação estava diante de nós. Pelo menos estávamos prestes a fazer o nosso esforço final, e apesar disso, Holmes não havia dito nada, e pude apenas imaginar qual seria o curso da sua ação. Meus nervos formigavam de expectativa quando finalmente o vento frio em nossos rostos e os espaços vazios, escuros dos dois lados da estrada estreita me indicaram que estávamos mais uma vez de volta ao pântano. Cada passo dos cavalos e cada volta das rodas estavam nos levando para mais perto da nossa aventura suprema. Nossa conversa foi dificultada pela presença do cocheiro da charrete alugada, de modo que fomos obrigados a falar de assuntos banais quando os nossos nervos estavam tensos de emoção e expectativa. Foi um alívio para mim, após essa limitação pouco natural, quando passamos finalmente pela casa de Frankland e vimos que estávamos chegando perto da mansão e do local da ação. Nós não fomos de charrete até a porta, mas descemos perto do portão da avenida. A charrete foi paga e mandada imediatamente de volta para Coombe Tracey, enquanto começamos a caminhar para a casa de Merripit. Você está armado, Lestrade? O pequeno detetive sorriu. Enquanto estiver com as minhas calças, tenho um bolso traseiro e enquanto tiver meu bolso traseiro, tenho algo dentro dele. Ótimo! Meu amigo e eu também estamos prontos para emergências. O senhor está muito reticente a respeito deste caso, Sr. Holmes. Qual é o jogo agora? Um jogo de espera. Palavra, esse não parece um lugar muito animado, disse o detetive com um calafrio, olhando em volta para as encostas sombrias da colina e para a cerração que pairava sobre o charco de Grimpen. Vejo as luzes de uma casa na nossa frente. Essa é a casa de Merripit e o fim da nossa jornada. Devo pedir-lhes que caminhem na ponta dos pés e que só falem por sussurros. Seguimos cautelosamente pelo caminho, como se estivéssemos nos dirigindo para a casa, mas Holmes nos deteve quando estávamos a cerca de 180 metros dela. Aqui está bom, disse ele. Estas pedras à direita constituem uma proteção admirável. Vamos esperar aqui? Sim, faremos a nossa pequena emboscada aqui. Entre neste recuo, Lestrade. Você já esteve dentro da casa, não esteve, Watson? Pode dizer a posição das peças? De onde são aquelas janelas com treliças nessa extremidade? Acho que são as janelas da cozinha. E aquela ali, tão iluminada? Aquela certamente é da sala de jantar. As cortinas estão levantadas.
Você conhece melhor a disposição do terreno. Avance em silêncio e veja o que eles estão fazendo, mas, pelo amor de Deus, não deixe que eles percebam que estão sendo vigiados. Desci pelo caminho na ponta dos pés e agachei-me atrás de um muro baixo que cercava o pomar raquítico. Entrando com cuidado em sua sombra, atingi um ponto de onde podia olhar diretamente pela janela sem cortina. Havia apenas 2 homens na sala, Sir Henry e Stapleton. Estavam sentados de perfil para mim, em lados opostos de uma mesa. Os 2 estavam fumando charutos, e havia café e vinho diante deles. Stapleton estava falando com animação, mas o baronete parecia pálido e distraído. Talvez a lembrança daquela caminhada solitária pelo pântano de Malagouro estivesse pesando muito em sua mente. Enquanto eu os observava, Stapleton levantou-se e saiu da sala, enquanto Sir Henry enchia o seu copo outra vez e recostava-se na cadeira, fumando o charuto. Ouvi uma porta rangendo e o ruído nítido de botas sobre o saibro. Os passos atravessaram o caminho do outro lado do muro, atrás do qual eu estava agachado. Olhando por cima, vi o naturalista parar diante da porta de uma dependência no canto do pomar. Uma chave girou numa fechadura, e quando ele entrou ali, ouvi um ruído curioso de luta vindo de dentro. Ele ficou apenas 1 minuto ali dentro. Depois ouvi a chave girar outra vez, e ele passou por mim e entrou novamente na casa. Vi quando ele entrou na sala onde estava seu convidado e voltei cautelosamente para o lugar onde meus companheiros estavam, esperando para contar-lhes o que vira. Você diz, Watson, que a mulher não está lá? Perguntou Holmes quando eu terminei meu relato. Não. Onde ela pode estar, então, já que não há luz em nenhum outro cômodo, exceto na cozinha? Não posso imaginar onde ela esteja. Eu havia dito que sobre o grande charco de Grimpen pairava uma cerração branca e densa. Ela estava vindo lentamente em nossa direção e se acumulava como um muro daquele lado, baixa, mas espessa e bem definida. A lua brilhava sobre ela, e parecia um grande campo de gelo bruxuleante, com os cumes dos picos rochosos distantes como rochas colocadas sobre sua superfície. O rosto de Holmes virou-se para ela, e ele resmungou impaciente enquanto observava o seu avanço lento. E ela está vindo em nossa direção, Watson. E isso é grave? Muito grave. Realmente, a única coisa na Terra que poderia transformar os meus planos. Ele não pode demorar muito agora. Já são 22 horas. O nosso êxito e até a vida dele podem depender da saída dele antes que a cerração cubra o caminho. A noite estava clara e linda acima de nós. As estrelas brilhavam frias e nítidas, enquanto uma meia-lua banhava toda a cena com uma luz suave e hesitante. Diante de nós estava o contorno escuro da casa, com o seu telhado serrilhado e chaminés eriçadas delineados contra o céu prateado reluzente. Faixas largas de luz dourada das janelas de baixo estendiam-se pelo pomar e o pântano. Uma delas apagou-se de repente. Os criados haviam saído da cozinha. Restava apenas o lampião da sala de jantar, onde os 2 homens, o anfitrião assassino e o convidado inocente, ainda conversavam, fumando seus charutos. A cada minuto, aquela névoa branca feito lã que cobria metade do pântano arrastava-se cada vez mais para perto da casa. As primeiras espirais finas dela já estavam atravessando o quadrado dourado da janela iluminada. O muro oposto do pomar já estava invisível, e as árvores apareciam em meio a um redemoinho de vapor branco. Enquanto observávamos, as espirais da serração envolveram os 2 cantos da casa e rolaram lentamente, formando uma barreira densa, sobre a qual o andar superior e o telhado flutuavam como uma embarcação estranha num mar sombrio.
Holmes deu um soco colérico na pedra diante de nós e bateu com os pés em sua impaciência. Se ele não sair em 15 minutos, o caminho ficará coberto. Dentro de meia hora, não conseguiremos ver nossas mãos diante de nós. Vamos recuar para mais longe, para um terreno mais elevado? Sim, acho que isso seria melhor. Assim, à medida que a barreira de serração deslocava-se para a frente, nós recuávamos, até ficarmos a 800 metros da casa. E aquele denso mar branco, com a lua prateando sua orla superior, ainda avançava, lenta e inexoravelmente. Estamos nos afastando muito, disse Holmes. Não podemos correr o risco de ele ser alcançado antes de poder chegar até nós. Devemos ficar onde estamos a todo custo. Ele se ajoelhou e colou o ouvido no chão. Graças a Deus, acho que o estou ouvindo chegar. Um ruído de passos rápidos quebrou o silêncio do pântano. Agachados entre as pedras, olhávamos atentamente para a barreira com o topo prateado diante de nós. Os passos ficaram mais altos e, através da serração, como através de uma cortina, surgiu o homem que estávamos esperando. Ele olhou em volta, surpreso ao sair na noite clara e estrelada. Depois veio rapidamente pelo caminho, passou perto de onde estávamos e continuou subindo a longa encosta atrás de nós. Enquanto andava, ele olhava constantemente por cima dos ombros, como um homem que estivesse pouco à vontade. Psiu! Fez Holmes, e ouviu o estalido metálico de uma pistola sendo engatilhada. Cuidado, ele está vindo! Havia um ruído de patas, fraco, áspero e contínuo, vindo de algum lugar no meio da barreira que se afastava. A nuvem estava a 40 metros de nós, e olhamos fixamente para ela, todos os três, sem saber qual o horror que estava prestes a surgir do meio dela. Eu estava junto ao cotovelo de Holmes e olhei por um instante para o seu rosto. Ele estava pálido e exultante, com os olhos brilhando ao luar. Mas, de repente, eles se fixaram em frente num olhar rígido. Os seus lábios se abriram estupefatos. No mesmo instante, Lestrade soltou um grito de terror e jogou-se de bruços no chão. Eu me levantei de um salto, com minha mão inerte agarrada na pistola. Minha mente paralisada pela aparição medonha que havia saltado sobre nós das sombras da serração. Era um cão, um enorme cão negro como carvão, mas não um cão que olhos de algum mortal já tivessem visto. Saía fogo de sua boca, seus olhos brilhavam, seu focinho, pelos do pescoço e a papada estavam delineados em chamas bruxuleantes. Nenhum sonho delirante de um cérebro perturbado podia conceber algo mais selvagem, mais aterrador, mais infernal do que a forma escura e a cara selvagem que surgiu do muro da serração. Com saltos longos, a imensa criatura preta estava descendo o caminho aos pulos, seguindo firme os passos do nosso amigo. Ficamos tão paralisados pela aparição que permitimos que ela passasse antes de recuperarmos a coragem. Então, Holmes e eu atiramos juntos, e a criatura soltou um uivo medonho, que mostrou que pelo menos um a havia atingido. Mas ela não parou, e continuou seguindo aos pulos. Mais adiante, no caminho, vimos Sir Henry olhando para trás com o rosto branco iluminado pelo luar, as mãos erguidas de terror, olhando indefeso para a coisa assustadora que o estava perseguindo. Mas aquele grito de dor do cão fizera com que os nossos receios desaparecessem. Se ele era vulnerável, era mortal, e se podíamos feri-lo, podíamos matá-lo. Nunca tinha visto um homem correr tanto como Holmes correu naquela noite. Sou considerado ligeiro,
mas ele me ultrapassou tanto quanto eu ultrapassei o pequeno profissional. Diante de nós, enquanto voávamos pelo caminho, ouvimos grito após grito de Sir Henry e o rosnar profundo do cão. Cheguei a tempo de ver a fera saltar sobre sua vítima, atirá-la ao chão e lançar-se à sua garganta. Mas no instante seguinte, Holmes havia disparado 5 tiros do seu revólver no flanco da criatura. Com um último uivo de agonia e uma mordida enraivecida no ar, ela rolou de costas com as 4 patas agitando-se furiosamente, e depois caiu de lado. Eu me abaixei, ofegante, e encostei minha pistola na cabeça horrível, que brilhava fracamente, mas não foi necessário apertar o gatilho. O cão gigantesco estava morto. Sir Henry jazia inconsciente no lugar onde havia caído. Arrancamos o seu colarinho e Holmes murmurou uma prece de gratidão quando viu que não havia nenhum sinal de ferimento e que o socorro havia chegado a tempo. As pálpebras do nosso amigo já estremeciam e ele fez um esforço débil para se mexer. Lestrade enfiou seu frasco de conhaque entre os dentes do baronete e os 2 olhos assustados ficaram olhando para nós. Meu Deus! Sussurrou ele. O que era aquilo? O que em nome de Deus era isso? Está morto, o que quer que seja, disse Holmes. Liquidamos o fantasma da família de uma vez por todas. Só no tamanho e na força, era uma criatura terrível que estava estendida diante de nós. Não era um sabujo puro e não era um mastim puro, mas parecia uma combinação dos dois. Ossudo, selvagem e com o tamanho de uma pequena leoa. Mesmo agora, na imobilidade da morte, as mandíbulas enormes pareciam gotejar uma chama azulada e os olhos pequenos, profundos e cruéis, estavam orlados de fogo. Pus a mão no focinho brilhante e, quando o atirei, meus próprios dedos pareciam brasas e brilhavam na escuridão. Fósforo, eu disse. Um preparado feito com habilidade, disse Holmes, cheirando o animal morto. Não há nenhum cheiro que pudesse interferir no seu faro. Devemos ao senhor muitas desculpas, Sir Henry, por tê-lo exposto a esse susto. Eu estava preparado para um cão, mas não para uma criatura como esta. E a serração deu-nos pouco tempo para recebê-la. Você salvou a minha vida. Depois de ter posto a sua vida em perigo. Você tem força para se levantar? Dê-me mais um gole desse conhaque e estarei preparado a qualquer coisa. Pronto. Agora, se você quiser me ajudar, o que pretende fazer? Deixá-lo aqui. O senhor não está preparado para outras aventuras esta noite. Se esperar, um de nós voltará com o senhor para a mansão. Ele tentou levantar-se, cambaleando, mas ainda estava horrivelmente pálido e trêmulo. Nós o ajudamos a caminhar até uma pedra, onde ele se sentou tremendo, com o rosto mergulhado nas mãos. Temos de deixá-lo agora, disse Holmes. O resto do nosso trabalho precisa ser feito, e cada minuto é importante. Temos o nosso caso completo, e agora queremos apenas o nosso homem. É de 1000 a 1 a probabilidade de o encontrarmos em casa. Ele continuou, enquanto voltávamos rapidamente pelo caminho. Aqueles tiros devem ter indicado a ele que o jogo terminou. Estávamos a uma certa distância e esta serração pode tê-los amortecido. Ele seguiu o cão para chamá-lo de volta. Disso vocês podem ter certeza. Não. Ele foi embora a essa altura. Mas revistaremos a casa para confirmar. A porta da frente estava aberta, de modo que entramos correndo e fomos de cômodo em cômodo, para espanto de um velho criado trôpego que se encontrou conosco no corredor. Não havia nenhuma luz, a não ser na sala de jantar,
Mas Holmes apanhou o lampião e não deixou nenhum canto da casa inexplorado. Não conseguimos ver nenhum sinal do homem que estávamos perseguindo, mas no andar de cima, a porta de um dos quartos estava trancada. "Há alguém aqui!" gritou Lestrade. "Estou ouvindo um movimento. Abra esta porta!" Um gemido e um farfalhar fraco vieram do interior. Holmes atingiu a porta logo acima da fechadura com a sola do pé e ela se abriu. Com a pistola na mão, nós três entramos correndo no quarto. Não havia nenhum sinal daquele vilão desesperado e desafiador que esperávamos ver. Em vez disso, nos deparamos com um objeto tão estranho e tão inesperado que ficamos parados por um momento olhando para ele, espantados. O quarto estava arrumado como um pequeno museu, e as paredes eram cobertas por várias caixas com tampas de vidro, cheias daquela coleção de borboletas e mariposas, cuja formação tinha sido o passatempo desse homem complexo e perigoso. No meio desse quarto havia uma trave vertical, que fora colocada em alguma época como suporte das toras de madeira comidas pelo cupim que sustentavam o telhado. Nesse poste estava amarrado um vulto, tão enfaixado e coberto pelos lençóis que tinham sido usados para amarrá-lo, que não se podia dizer no momento se era de um homem ou de uma mulher. Uma toalha passava em volta da garganta e estava presa atrás do pilar. Outra cobria a parte inferior do rosto, e sobre ela 2 olhos escuros, cheios de dor, vergonha e uma interrogação horrível nos contemplavam. Num minuto arrancamos a mordaça, desamarramos os laços e a senhora Stapleton caiu no chão diante de nós. Quando a sua bela cabeça caiu sobre o peito, vi o nítido vergão vermelho de uma chicotada no seu pescoço. "O animal!" exclamou Holmes. "Aqui, Lestrade, sua garrafa de conhaque. Ponha-a na cadeira. Ela desmaiou de maus tratos e exaustão." Ela abriu os olhos outra vez. "Ele está em segurança?" Ela perguntou. "Ele escapou?" "Ele não pode escapar de nós, madame." Não me refiro ao meu marido. Sir Henry, ele está em segurança?" "Está." "E o cão?" "Está morto." Ela soltou um longo suspiro de satisfação. Graças a Deus, graças a Deus. Oh, este vilão! Veja como ele me tratava." Ela estendeu os braços para fora das mangas e vimos com horror que estavam cobertos de contusões. "Mas isto não é nada. Nada. Foram a minha mente e a minha alma que ele torturou e maculou. Eu podia suportar isso tudo. Maus tratos, solidão, uma vida de impostura, tudo, desde que pudesse me agarrar ainda à esperança de que tinha o seu amor. Mas agora sei que nisto também fui seu joguete e seu instrumento." Ela explodiu num choro emocionado enquanto falava. "A senhora não deve a ele nenhuma boa vontade, madame", disse Holmes. "Conte-nos então, onde podemos encontrá-lo? Se a senhora alguma vez o ajudou no mal, ajude-nos agora, e assim pode se redimir." "Só há um lugar para onde ele pode ter fugido", ela respondeu. "Há uma velha mina de estanho numa ilha no meio do pântano. Era ali que ele guardava o seu cão, e foi ali também que ele fez preparativos para que pudesse ter um refúgio. Para lá é que ele fugiria." A barreira de serração parecia lã branca do lado de fora da janela. Holmes aproximou dela o lampião. "Veja", ele disse. "Ninguém conseguiria encontrar o caminho para dentro do charco de Grimpen esta noite." Ela riu e bateu palmas. Seus olhos e dentes brilharam com alegria feroz. "Ele pode encontrar o caminho para entrar, mas nunca para sair", exclamou. "Como ele poderá ver as varas de orientação esta noite?
Nós as plantamos juntos, ele e eu, para marcar o caminho através do pântano. Oh, se eu pudesse ao menos tê-las arrancado hoje, então realmente os senhores o teriam à sua mercê. Era evidente para nós que qualquer perseguição seria inútil até que a cerração tivesse se dissipado. Enquanto isso, deixamos Lestrade de posse da casa enquanto Holmes e eu voltamos com o baronete para a mansão Baskerville. A história dos Stapleton não podia mais ser escondida dele, mas ele recebeu o golpe corajosamente quando soube a verdade sobre a mulher que havia amado. Mas o choque das aventuras da noite haviam abalado seus nervos, e antes de amanhecer, ele estava delirando e com febre alta, sob os cuidados do Dr. Mortimer. Eles dois estavam destinados a viajar juntos numa volta ao mundo, antes de Sir Harry se tornar mais uma vez o homem são e robusto que fora antes de se tornar dono daquela propriedade agourenta. E agora chego rapidamente à conclusão desta narrativa singular, na qual tentei fazer o leitor acompanhar aqueles receios sombrios e suspeitas vagas que toldaram as nossas vidas por tanto tempo e terminaram de maneira tão trágica. Na manhã após a morte do cão, a cerração havia se dissipado, e fomos guiados pela senhora Stapleton até o ponto onde eles haviam encontrado o caminho através do lodaçal. A ansiedade e a alegria com que ela nos pôs na pista do seu marido nos ajudaram a compreender o horror da vida dessa mulher. Nós a deixamos parada na estreita península de terra firme e turfosa que se afunilava para dentro do vasto lodaçal. A partir do fim da península, uma pequena vara plantada aqui e ali mostrava onde o caminho zigue-zagueava de tufo em tufo de juncos por entre esses buracos escumados de verde e atoleiros imundos que barravam o caminho para um estranho. Caniços aglomerados e plantas aquáticas viscosas exalavam um cheiro de podridão e um vapor mefítico e pesado em nossos rostos, enquanto o passo em falso nos deixou mergulhados mais de uma vez até a coxa no pântano escuro e pouco firme, que se agitava por vários metros em ondulações suaves ao redor dos nossos pés. Sua viscosidade tenaz segurava os nossos calcanhares quando andávamos, e quando afundávamos nela, era como se alguma mão maligna estivesse nos puxando para baixo, dentro daquelas profundezas obscenas. Tão feroz e intencional era a pressão com que nos agarrava. Só uma vez vimos um vestígio de que alguém havia passado por aquele caminho perigoso antes de nós. Do meio de um tufo de capim que brotava do lodo, projetava-se uma coisa escura. Holmes abaixou-se até a cintura quando saiu do caminho para pegá-la, e se não estivéssemos ali para puxá-lo para fora, talvez ele nunca mais pusesse os pés em terra firme outra vez. Ele segurava uma velha bota preta no ar. Meyers, Toronto, estava impresso do lado de dentro do couro. Isso vale um banho de lama, ele disse. É a bota desaparecida do nosso amigo Sir Henry. Atirada aqui por Stapleton em sua fuga. Exatamente. Ele ficou com ela na mão depois de usá-la para pôr o cão no rastro. Ele fugiu quando viu que o jogo havia terminado, ainda segurando-a, e a jogou fora neste ponto de sua fuga. Sabemos, pelo menos, que ele chegou até aqui em segurança. Porém, nós não estávamos destinados a saber mais do que isso, embora houvesse muito mais que pudéssemos imaginar. Não havia nenhuma possibilidade de encontrar pegadas no pântano, porque a lama que subia as cobria rapidamente. Mas quando chegamos, por fim, a um terreno mais firme além do brejo, todos nós as procuramos ansiosamente. Mas não vimos nem o mais leve sinal delas. Se a terra contava uma história verdadeira, então Stapleton nunca chegou àquela ilha de refúgio, em direção à qual ele saíra na noite anterior, enfrentando a cerração. Em algum lugar no coração do grande charco de Grimpen, no fundo da viscosidade imunda do enorme atoleiro que o sorvera, esse homem frio e de coração cruel está enterrado para sempre.
Encontramos muitos vestígios dele na ilha cercada de lodo, onde ele havia escondido o seu aliado selvagem. Um volante enorme e um poço meio cheio de detritos indicavam a posição de uma mina abandonada. Ao lado dela estavam os restos em ruínas das cabanas dos mineiros, expulsos, sem dúvida, pelo cheiro infecto do pântano em torno. Em uma delas, um grampo de ferro e uma corrente com uma quantidade de ossos roídos mostravam que o animal havia estado confinado. Um esqueleto com um emaranhado de pelos marrons presos a ele jazia entre os detritos. Um cachorro! Disse Holmes. Por Deus! Um spaniel de pelos encaracolados! O pobre Mortimer nunca verá o seu animal de estimação outra vez. Bem, pelo que sei, este lugar não contém qualquer outro segredo que já não tenhamos imaginado. Ele conseguiu esconder o seu cão, mas não conseguiu calar sua voz. E daí aqueles gritos que, mesmo à luz do dia, não eram agradáveis de se ouvir. Numa emergência, ele podia guardar o cão na dependência anexa de Merripit, mas era sempre um risco, e foi só no dia supremo que ele considerou o fim de todos os seus esforços que ousou fazer isto. Esta pasta na lata, sem dúvida, é a mistura luminosa com a qual a criatura era besuntada. Isso foi sugerido, é claro, pela história do cão diabólico da família e pelo desejo de amedrontar o velho Sir Charles até matá-lo. Não admira que o pobre diabo do condenado corresse e gritasse da mesma forma como o nosso amigo fez, e como nós mesmos teríamos feito quando ele viu esta criatura saltando através da escuridão do pântano na sua pista. Foi um artifício esperto, porque, além da possibilidade de levar sua vítima à morte, que camponês se arriscaria a investigar com muito empenho a respeito dessa criatura se a tivesse visto, como muitos viram no pântano? Eu disse em Londres, Watson, e digo outra vez agora, que nunca tínhamos ajudado a caçar um homem mais perigoso do que esse, que jaz lá longe. Ele girou seu braço comprido em direção à imensa extensão pantanosa, salpicada de manchas verdes que se estendiam até se fundir com as encostas avermelhadas do pântano. Capítulo 15. Um retrospecto. Era fim de novembro, e Holmes e eu estávamos sentados, numa noite fria, úmida e nevoenta, ao lado de uma lareira resplandecente em nossa sala da Baker Street. Desde o desfecho trágico da nossa visita ao Devonshire, ele esteve ocupado com 2 casos da maior importância, no primeiro dos quais havia denunciado a conduta cruel do coronel Upwood em relação ao famoso escândalo das cartas do Clube Nonpareil, enquanto no segundo havia defendido a infeliz Madame Montpensier da acusação de assassinato que pesava sobre ela em relação à morte de sua enteada, Caroline, a jovem que, como se deve lembrar, foi encontrada 6 meses mais tarde, viva e casada em Nova York. O meu amigo estava de excelente humor pelo sucesso obtido numa sucessão de casos difíceis e importantes, de modo que pude convencê-lo a discutir os detalhes do mistério de Baskerville. Eu havia esperado pacientemente pela oportunidade, porque sabia que ele nunca permitiria que os casos se superpusessem e que sua mente clara e lógica fosse desviada de seu trabalho atual para ficar remoendo lembranças do passado. Mas Sir Henry e o Dr. Mortimer estavam em Londres, a caminho daquela longa viagem que fora recomendada para a recuperação dos seus nervos abalados. Eles haviam nos visitado naquela mesma tarde, de modo que era natural que o assunto surgisse para a discussão. Todo o curso dos acontecimentos do ponto de vista do homem que chamava a si mesmo de Stapleton era simples e direto.
Embora para nós que no começo não tínhamos nenhum meio de saber os motivos dos seus atos e podíamos conhecer apenas uma parte dos fatos, tudo parecesse extremamente complexo, disse Holmes. Eu tive a vantagem de 2 conversas com a Sra. Stapleton, e o caso agora foi tão completamente esclarecido que não sei se há alguma coisa que tenha permanecido secreta para nós. Você encontrará algumas anotações sobre o assunto na letra B da minha lista de casos. Talvez você pudesse fazer a gentileza de me dar de memória um resumo do curso dos acontecimentos. Certamente, embora não possa garantir que tenha todos os fatos em mente. A concentração mental intensa tem uma maneira curiosa de apagar o que passou. O advogado que tem o seu caso na ponta da língua e pode discutir com um especialista sobre o seu próprio assunto, descobre que 1 semana ou 2 de tribunal afastará isso tudo da sua cabeça mais uma vez. De modo que cada um dos meus casos constitui o último, e Madame Carrère apagou a minha lembrança da mansão Baskerville. Amanhã, algum outro probleminha pode ser submetido à minha atenção, o que, por sua vez, desalojará a bela dama francesa e o infame Upwood. No que diz respeito ao caso do cão, contudo, vou dar-lhe a sucessão dos fatos da maneira mais aproximada possível, e você sugerirá qualquer coisa que eu possa ter esquecido. Minhas investigações foram, fora de qualquer dúvida, que o retrato de família não mentiu, e que esse sujeito era realmente um Baskerville. Ele era filho daquele Roger Baskerville, o irmão caçula de Sir Charles, que fugiu com uma reputação sinistra para a América do Sul, onde dizem que morreu sem se casar. Na verdade, ele se casou e teve um filho. Esse sujeito, cujo nome verdadeiro é o mesmo do seu pai. Ele se casou com Beryl Garcia, uma das beldades da Costa Rica, e tendo roubado uma soma considerável de dinheiro público, mudou o nome para Vandeleur e fugiu para a Inglaterra, onde instalou um colégio a leste de Yorkshire. Seu motivo para tentar esse ramo especial de negócio foi ter conhecido um tutor tuberculoso na viagem para casa e ter usado a capacidade desse homem para fazer do empreendimento um sucesso. Mas Fraser, o tutor, morreu, e o colégio, que estava começando bem, caiu do descrédito para a infâmia. Os Vandeleur acharam conveniente mudar seu nome para Stapleton. E ele trouxe o resto da sua fortuna, seus planos para o futuro e o seu gosto pela entomologia para o sul da Inglaterra. Eu soube no Museu Britânico que ele era uma autoridade conhecida no assunto e que o nome de Vandeleur estava ligado permanentemente a uma certa mariposa que ele, no seu tempo de Yorkshire, havia sido o primeiro a descrever. Chegamos agora àquela parte da vida dele que acabou tendo um interesse tão grande para nós. O sujeito, evidentemente, havia investigado e descoberto que só 2 vidas se interpunham entre ele e uma propriedade valiosa. Quando foi para Devonshire, seus planos eram, creio, extremamente vagos. Mas que ele estava com más intenções desde o início é evidente pela maneira como levou sua mulher consigo, disfarçada como sua irmã. A ideia de usá-la como chamariz já estava em sua mente, embora ele talvez não tivesse certeza de como os detalhes de sua trama deviam ser organizados. Ele pretendia, no fim, ter a propriedade e estava pronto a usar qualquer instrumento ou qualquer risco para este fim. Seu primeiro ato foi estabelecer-se o mais perto possível do seu lar ancestral, e o segundo foi cultivar uma amizade com Sir Charles Baskerville e com os vizinhos. O próprio baronete contou a ele sobre o cão da família
e assim preparou o caminho para sua própria morte. Stapleton, como continuarei a chamá-lo, sabia que o coração do velho era fraco e que um choque o mataria. Isso ele soubera pelo Dr. Mortimer. Ele ouvira também que Sir Charles era supersticioso e havia levado muito a sério essa lenda sinistra. Sua mente engenhosa sugeriu logo um meio de matar o baronete, e mesmo assim, dificilmente seria possível atribuir a culpa ao verdadeiro assassino. Depois de conceber a ideia, começou a executá-la com considerável finesse. Um planejador comum teria se contentado em trabalhar com um cão selvagem. O uso de meios artificiais para tornar a criatura diabólica foi um lampejo de gênio da parte dele. O cão ele comprou em Londres, de Ross e Mangles, os comerciantes da Fulham Road. Era o mais forte e o mais selvagem que eles tinham. Ele o trouxe para o sul pela linha North Devon e caminhou um trecho grande pelo pântano para levá-lo até a casa sem despertar comentários. Em suas caçadas de insetos, ele já havia aprendido a penetrar no charco de Grimpen e assim encontrara um esconderijo seguro para a criatura. Ali ele o conservou e esperou a sua oportunidade. Mas demorou algum tempo. O velho cavalheiro não podia ser atraído para fora das suas terras à noite. Várias vezes Stapleton escondeu-se por perto com o cão, mas sem resultado. Foi durante essas andanças infrutíferas que ele, ou melhor, seu aliado, foi visto pelos camponeses e que a lenda do cão diabólico ganhou uma nova configuração. Ele esperava que sua mulher pudesse levar Sir Charles à ruína, mas ela se mostrou inesperadamente independente. Ela não tentaria enredar o velho cavalheiro numa ligação sentimental que pudesse entregá-lo ao seu inimigo. Nem ameaças, nem, lamento dizer, pancadas conseguiram demovê-la. Ela não queria ter nada a ver com isso, e durante algum tempo Stapleton ficou no impasse. Ele encontrou uma saída para as suas dificuldades por meio da oportunidade que Sir Charles, que havia expressado amizade por ele, proporcionara, encarregando-o de fazer caridade em seu nome, no caso dessa infeliz mulher, a senhora Laura Lyons. Apresentando-se como solteiro, ele adquiriu influência absoluta sobre ela e deu-lhe a entender que, se ela obtivesse o divórcio do seu marido, se casaria com ela. Seus planos foram levados, de repente, a uma fase decisiva, quando ele soube que Sir Charles estava prestes a deixar a mansão, a conselho do Dr. Mortimer, com cuja opinião ele próprio fingia concordar. Ele devia agir imediatamente, ou sua vítima podia ficar fora de seu alcance. De modo que pressionou a Sra. Lyons para escrever aquela carta, implorando ao velho para conceder-lhe uma entrevista na noite anterior à sua partida para Londres. Depois, por meio de um argumento capcioso, impediu-a de ir, e assim teve a oportunidade que estava esperando. Voltando de charrete à noite de Combe Tracy, ele chegou a tempo de pegar o seu cão, lambuzá-lo com esta tinta infernal e levar o animal até o portão no qual tinha motivo para esperar encontrar o velho cavalheiro. O cão, incitado pelo dono, saltou por cima da cancela do portão e perseguiu o infeliz baronete, que fugiu gritando pela aldeia dos Teixos. Naquele túnel sombrio devia realmente ter sido uma cena horrível. Ver aquela criatura imensa, preta, com as mandíbulas em chamas e os olhos brilhantes, saltando atrás de sua vítima. Ele caiu morto no fim da aldeia de ataque cardíaco e terror. O cão tinha ficado sobre a margem da grama, enquanto o baronete corria pelo caminho,
de modo que nenhuma pista era visível a não ser a do homem. Ao vê-lo caído, imóvel, a criatura provavelmente aproximou-se para farejá-lo, mas, encontrando-o morto, havia se afastado novamente. Foi então que ela deixou a marca que foi realmente observada pelo Dr. Mortimer. O cão foi chamado e levado às pressas para o seu covil no charco de Grimpen, e ficou um mistério que intrigou as autoridades, alarmou a região e, finalmente, trouxe o caso para o âmbito da nossa observação. Isso quanto à morte de Sir Charles Baskerville. Você percebe a astúcia diabólica disso? Porque, realmente, seria quase impossível instaurar um processo contra o verdadeiro assassino. Seu único cúmplice não poderia jamais denunciá-lo, e a natureza grotesca, inconcebível do artifício só serviu para torná-lo mais eficaz. As duas mulheres relacionadas ao caso, a senhora Stapleton e a senhora Laura Lyons, ficaram muito desconfiadas de Stapleton. A senhora Stapleton sabia que ele tinha planos em relação ao velho e também da existência do cão. A senhora Lyons não sabia nenhuma dessas coisas, mas ficara impressionada com o fato de a morte ocorrer na ocasião de um encontro não desmarcado, o que só ele sabia. Mas ambas estavam sob a influência dele e ele não tinha nada a recear delas. A primeira metade de sua tarefa fora realizada com sucesso, mas faltava o mais difícil. É possível que Stapleton não soubesse da existência de um herdeiro do Canadá. De qualquer maneira, ele saberia disso muito em breve pelo seu amigo, o Dr. Mortimer, que contou a ele todos os detalhes da chegada de Henry Baskerville. A primeira ideia de Stapleton foi que esse jovem estranho do Canadá talvez pudesse ser morto em Londres, sem chegar a ir até o Devonshire. Ele não confiava na sua mulher desde que ela se recusara a ajudá-lo a preparar uma armadilha para o velho, e não se atrevia a deixá-la por muito tempo longe dele, com medo de perder a influência sobre ela. Foi por esse motivo que a levou para Londres consigo. Eles se hospedaram, eu descobri, no hotel particular Maxborough, na Craven Street, que foi realmente um daqueles visitados pelo meu agente em busca de provas. Ali, Stapleton manteve a mulher prisioneira no quarto, enquanto ele, disfarçado com uma barba, seguiu o Dr. Mortimer até a Baker Street, e depois até a estação e ao hotel Northumberland. Sua mulher tinha alguma ideia dos seus planos, mas tinha tanto medo do marido, medo baseado nos maus-tratos brutais, que não se atreveu a escrever para prevenir o homem que ela sabia que estava em perigo. Se a carta caísse nas mãos de Stapleton, sua própria vida correria risco. Finalmente, como sabemos, ela recorreu ao expediente de cortar as palavras que formariam a mensagem e endereçar a carta numa letra disfarçada. Ela chegou ao baronete e deu-lhe o primeiro aviso do perigo que corria. Era essencial para Stapleton arranjar alguma peça de vestuário de Sir Henry, para que, no caso de ser obrigado a usar o cão, pudesse ter os meios de lançá-lo na sua pista. Com presteza e audácia características, ele cuidou disso imediatamente. E não podemos duvidar de que o engraxate ou a camareira do hotel foram bem subornados para ajudá-lo em seu plano. Mas, por acaso, a primeira bota que foi conseguida para ele era nova e, portanto, inútil para o seu objetivo. Então, Stapleton fez com que ela fosse devolvida e obteve outra. Um incidente muito instrutivo, já que provou que estávamos lidando com um cão verdadeiro, porque nenhuma outra hipótese poderia explicar essa ansiedade para obter uma bota velha e essa indiferença pela nova.
Quanto mais grotesco é um incidente, com mais cuidado ele merece ser examinado. E o próprio detalhe que parece complicar um caso é, quando devidamente considerado e cientificamente manipulado, aquele que tem mais probabilidade de elucidá-lo. Depois tivemos a visita dos nossos amigos na manhã seguinte, seguidos sempre por Stapleton no cabriolé. Por conhecer o nosso endereço e a minha aparência, bem como pela sua conduta geral, estou inclinado a pensar que a carreira criminosa de Stapleton não está limitada de modo algum a esse caso isolado de Baskerville. É sugestivo o fato de, durante os últimos 3 anos, ter havido 4 roubos vultosos na região oeste, e nenhum criminoso jamais foi preso por qualquer um deles. O último deles em Folkestone Court, em maio, foi notável pelo disparo a sangue frio do pajem, que surpreendeu o ladrão mascarado e solitário. Não tenho dúvida de que Stapleton obteve seus recursos, que estavam acabando desta maneira, e que durante anos ele tem sido um homem desesperado e perigoso. Tivemos um exemplo da presteza dos seus recursos naquela manhã, em que se livrou de nós com tanto êxito, e também da sua audácia ao mandar de volta o meu próprio nome por intermédio do cocheiro. A partir daquele momento, ele compreendeu que eu havia assumido o caso em Londres e que, portanto, não havia nenhuma chance para ele aqui. Ele voltou para Dartmoor e esperou a chegada do baronete. Um momento, eu disse. Você descreveu a sequência dos acontecimentos corretamente, mas há um detalhe que você deixou inexplicado. O que aconteceu com o cão quando o seu dono esteve em Londres? Dei alguma atenção a esse assunto, e ele de fato é importante. Não pode haver nenhuma dúvida de que Stapleton tinha um confidente, embora seja pouco provável que ele chegasse a se colocar em seu poder, compartilhando todos os seus planos com ele. Havia um velho empregado na casa de Merripit, cujo nome era Anthony. Sua ligação com os Stapleton era antiga, desde o tempo em que ele adquiriu o colégio, de modo que ele devia saber que seu patrão e sua patroa eram realmente marido e mulher. Esse homem desapareceu e fugiu do país. É sugestivo o fato de que Anthony não é um nome comum na Inglaterra, mas Antônio é em todos os países hispânicos ou hispano-americanos. O homem, como a própria senhora Stapleton, falava inglês bem, mas com um curioso sotaque ciciado. Eu mesmo vi esse velho atravessar o charco de Grimpen pelo caminho que Stapleton havia demarcado. É muito provável, portanto, que na ausência do seu patrão, fosse ele quem cuidasse do cão, embora não soubesse com que objetivo o animal era usado. Os Stapleton depois foram para o Devonshire, seguidos pouco tempo depois por Sir Henry e você. Uma palavra agora quanto à minha própria posição na ocasião. Provavelmente, você deve recordar de que quando examinei o papel, no qual as palavras impressas foram coladas, fiz um exame minucioso da marca d'água. Ao fazer isso, segurei-o a poucos centímetros dos meus olhos e percebi um ligeiro aroma do perfume conhecido como jasmim branco. Há 75 perfumes, e por isso é necessário que um especialista em crimes consiga distinguir um dos outros. E mais de uma vez ocorreram casos em minha própria experiência que dependiam do seu rápido reconhecimento. A fragrância sugeria a presença de uma dama, e os meus pensamentos já começavam a se voltar para os Stapleton. Assim, eu havia me certificado do cão e havia desconfiado do criminoso antes mesmo de irmos para a região oeste. Meu plano era vigiar Stapleton, mas era evidente que eu não poderia fazer isso se estivesse com vocês,
já que ele ficaria em guarda. Portanto, enganei todo mundo, inclusive você, e fui para o sul secretamente quando pensavam que eu estava em Londres. Minhas dificuldades não foram tão grandes como você imaginou, embora esses detalhes triviais nunca devam interferir na investigação de um caso. Fiquei a maior parte do tempo em Combe Tracy e só usei a cabana do pântano quando foi necessário ficar perto do local da ação. Cartwright tinha vindo comigo e, em seu disfarce de menino do campo, me deu uma grande ajuda. Eu dependia dele para a comida e a roupa branca limpa. Enquanto eu ficava observando Stapleton, Cartwright ficava frequentemente observando você, de modo que eu podia controlar todos os cordões. Eu já disse a você que os seus relatórios me chegavam rapidamente, sendo reenviados na mesma hora da Baker Street para Combe Tracy. Eles me ajudaram muito, principalmente aquela sorte, incidentalmente verdadeira, da biografia dos Stapleton. Eu consegui determinar a identidade do homem e da mulher e saber afinal a quantas andava. O caso ficou mais complicado por causa do incidente do condenado foragido e das relações entre ele e os Barrymore. Isso também você esclareceu de modo muito eficiente, embora eu já tivesse chegado às mesmas conclusões pelas minhas próprias observações. Quando você me descobriu no pântano, eu tinha um conhecimento completo de todo o negócio, mas não tinha um caso que pudesse ser levado a um júri. Nem mesmo a tentativa de Stapleton de atacar Sir Harry naquela noite, que terminou com a morte do infeliz condenado, nos ajudou a provar assassinato contra o nosso homem. Parecia não haver nenhuma alternativa, a não ser pegá-lo em flagrante. E para isso tínhamos de usar Sir Harry como isca, sozinho e aparentemente desprotegido. Fizemos isso, e à custa de um grande choque para o nosso cliente, conseguimos completar o nosso caso e levar Stapleton à sua destruição. Que Sir Harry tivesse sido exposto a isto é, devo confessar, um fato condenável na minha condução do caso, mas não tínhamos meio de prever o espetáculo terrível e paralisante que o animal apresentou. Nem podíamos prever a cerração que permitiu que ele avançasse sobre nós tão rapidamente. Alcançamos o nosso objetivo a um custo que tanto o especialista como o Dr. Mortimer me garantem que é temporário. Uma viagem longa pode permitir que nosso amigo se recupere não só dos seus nervos abalados, mas também dos seus sentimentos feridos. Seu amor pela dama era profundo e sincero, e para ele, a parte mais triste de todo esse caso sinistro foi ter sido enganado por ela. Falta apenas definir o papel que ela desempenhou em tudo isso. Não pode haver dúvida de que Stapleton exercia uma influência sobre ela, que pode ter sido amor ou pode ter sido medo, ou muito provavelmente ambos, já que elas não são, de modo algum, emoções incompatíveis. Era, pelo menos, absolutamente eficaz. Por ordem dele, ela concordou em passar por sua irmã, embora ele esbarrasse nos limites de seu poder quando tentou fazer dela o acessório direto do assassino. Ela estava disposta a avisar Sir Harry, desde que pudesse fazê-lo, sem implicar seu marido. E ela tentou fazer isso várias vezes. O próprio Stapleton parece ter tido ciúmes, e quando viu o baronete fazendo a corte da dama, embora isso fizesse parte do seu próprio plano, não pôde deixar de interromper com uma explosão apaixonada que revelou a alma ardente que os seus modos retraídos escondiam de modo tão esperto. Incentivando a intimidade, ele garantiria a presença frequente de Sir Harry na casa de Merripit.
E assim teria, mais cedo ou mais tarde, a oportunidade que desejava. Mas no dia da crise, sua mulher voltou-se de repente contra ele. Ela ouvira alguma coisa sobre a morte do condenado e sabia que o cão estava sendo guardado na dependência anexa na noite em que Sir Harry iria jantar lá. Ela responsabilizou o marido pelo crime planejado e seguiu-se uma cena furiosa na qual ele revelou pela primeira vez que ela tinha uma rival no seu amor. A fidelidade dela transformou-se num instante num ódio amargo. E ele percebeu que ela ia traí-lo. Portanto, amarrou-a para que ela não tivesse nenhuma possibilidade de avisar Sir Henry. E esperava, sem dúvida, que quando toda a região atribuísse a morte do baronete à maldição da sua família, como certamente faria, poderia recuperar a fidelidade dela, fazendo-a aceitar o fato consumado e manter silêncio sobre o que sabia. Nisso, acho que, de qualquer maneira, ele cometeu um engano, e que se nós não estivéssemos lá, a sorte dele estaria selada mesmo assim. Uma mulher de sangue espanhol não perdoa um insulto desses tão facilmente. E agora, meu caro Watson, sem recorrer aos meus apontamentos, não posso fazer a você um relato mais detalhado deste caso curioso. Não sei se alguma coisa essencial foi deixada sem explicação. Ele não podia ter esperado matar Sir Henry de susto, como havia feito com o velho tio, com o seu cão diabólico. O animal era selvagem e estava esfomeado. Se a sua aparência não matasse sua vítima de susto, pelo menos paralisaria a resistência que ela pudesse oferecer. Sem dúvida. Resta apenas uma dificuldade. Se Stapleton herdasse, como ele poderia explicar o fato de que ele, o herdeiro, estivesse vivendo escondido com outro nome tão perto da propriedade? Como ele poderia reivindicá-la sem despertar suspeitas e dúvidas? Essa é uma grande dificuldade, e receio que você está pedindo demais quando espera que eu resolva isso. O passado e o presente estão dentro do campo da minha investigação. Mas o que um homem pode fazer no futuro é uma pergunta difícil de responder. A senhora Stapleton ouviu o marido discutir o problema em várias ocasiões. Havia 3 condutas possíveis. Ele podia reivindicar a propriedade da América do Sul, estabelecer sua identidade diante das autoridades inglesas lá, e assim obter a fortuna sem jamais vir à Inglaterra. Ou podia adotar um disfarce sofisticado durante o curto período em que precisasse estar em Londres. Ou, novamente, poderia fornecer as provas e documentos a um cúmplice, apresentando-o como herdeiro e conservando o direito a uma parcela da renda dele. Não podemos duvidar, pelo que sabemos dele, que ele teria encontrado algum meio de sair da dificuldade. E agora, meu caro Watson, tivemos algumas semanas de trabalho duro, e por uma noite, eu acho, devemos pensar em coisas mais agradáveis. Tenho um camarote para Les Huguenots. Você já ouviu The Heskes? Posso pedir-lhe então para estar pronto em meia hora e vamos marcar no Marcini para um jantar no caminho? Fim. Conteúdo extra. Visita ao Castelo Gillette. William Hooker Gillette, descendente de Thomas Hooker, fundador de Hartford, foi um renomado ator americano que levou Sherlock Holmes dos livros aos palcos no final do século XIX. Por isso, William Gillette é conhecido por ser o primeiro Sherlock Holmes e o criador da famosa frase "Elementar, meu caro Watson". Com sua retirada dos palcos de cinema, Gillette iniciou a construção de sua mansão em 1914, na época denominada de Sete Irmãs.
Em estilo medieval, o castelo levou 5 anos para ser construído, minuciosamente inspecionado pelo ator. Um detalhe super curioso é que cada porta, num total de 47, foi feita artesanalmente e distintamente. Você não irá encontrar uma idêntica à outra. Ainda há uma delas conhecida como sua porta secreta. A mesma porta era usada ainda pelo ator para fazer aparições surpresas em suas visitas. E, por falar em visitas, grandes celebridades foram hóspedes de Gillette. Charlie Chaplin, Helen Hayes, Albert Einstein e até mesmo o presidente Calvin Coolidge, entre outros. Todos eles puderam desfrutar do mesmo cenário nas redondezas do castelo há cerca de 100 anos atrás. Porém, apreciaram num passeio de trem, uma das invenções de Gillette. O único lado negativo é que o castelo fica perto da cidade de Lyme, onde foi registrado o primeiro caso de Lyme Disease, a doença de Lima, numa tradução direta. Uma das grandes preocupações hoje em dia para quem ama o turismo ecológico são os pequenos carrapatos que transmitem essa doença. No entanto, usando um repelente adequado, nós fomos conferir o que esse castelo tem a oferecer aos fãs de Sherlock Holmes, em comemoração do final do Cão de Baskerville e também dos 20 mil inscritos do canal. Embarque conosco nesta viagem. Watson, fique à vontade, não é o melhor quarto da casa, mas com certeza você vai se sentir confortável.
Espero que tenham gostado do passeio, conhecido um pouco mais da história de Sherlock Holmes, e espero também que continuem acompanhando os audiolivros de Sherlock Holmes no canal. Tá bom? Um grande abraço.